Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da série A Importância dos Sacramentos da Igreja. E hoje nós vamos tratar de um sacramento que é o centro da espiritualidade católica, a Sagrada Eucaristia, o mistério do amor que se faz presente entre nós. A Eucaristia não é uma invenção humana. Ela nasce no coração de Cristo e está claramente revelada na Sagrada Escritura. E aqui eu separei para vocês alguns versículos de textos bíblicos que tratam exatamente sobre isso, sobre essa verdade revelada na Sagrada Escritura. Lá em Mateus 26 está escrito assim: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Em Mateus 26 e 28 está escrito, continuando o texto, isto é o meu sangue da nova aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em João 6,54 está escrito, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Olha, desde as palavras de Jesus em Cafarnaum até a última ceia, a Eucaristia ela é um sinal visível do amor invisível de Deus. Olha que coisa bonita. É o sinal visível, porque nós podemos ver a matéria de pão, embora não seja pão após a consagração, mas sim o corpo, o sangue, a alma e a divindade do próprio Cristo, mas nós podemos perceber que isso é um sinal do amor invisível de Deus pelos homens. A verdade é que a tradição da Igreja sempre reconheceu na Eucaristia a presença real de Cristo. Os santos padres na Igreja primitiva já falavam sobre a Eucaristia. Eu quero ler para vocês aqui alguns santos que falam sobre ela, sobre Jesus Eucarístico. O primeiro é Santo Inácio de Antioquia, no ano 107. A Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, que padeceu por nossos pecados e que o Pai o ressuscitou. Depois, Santo Irineu de Leão, no século II. Assim como o pão que vem da terra, depois de receber a invocação de Deus, já não é mais pão comum, mas a Eucaristia é composta de dois elementos, terreno e celeste. E por último, Santo Ambrósio. Antes da consagração é pão, mas depois das palavras de Cristo é o corpo de Cristo. Veja, então nós temos aqui relatos, desde a igreja primitiva, a tradição já trata sobre a Eucaristia. Porque muitas pessoas me falam assim, Fábio, mas determinadas coisas que existem na igreja hoje, inclusive a questão dos sacramentos, não é invenção humana? Não é invenção dos padres? Não é invenção da igreja? A igreja, de repente, não inventou isso lá pelos meados da Idade Média, da Idade Moderna? Não. Eu faço questão de trazer a tradição da igreja para comprovar de que os sacramentos a qual nós estamos tratando é exatamente a vontade de Deus no coração dos homens, que se espalha no coração dos homens, que fica perene, desde da igreja primitiva, desde os primórdios da igreja, já existia então a administração dos sacramentos. Como eu já falei para vocês na introdução, a Sagrada Eucaristia ela é o centro da fé católica, é o coração da igreja. E é claro, o Catecismo da Igreja também nos fala muito sobre a Sagrada Eucaristia. No Catecismo da Igreja, no número 1324, diz assim, a Santíssima Eucaristia está contido todo o bem espiritual da Igreja, o próprio Cristo. Ainda no Catecismo 1325 diz, a Eucaristia é a fonte e cume de toda vida cristã. Mas existem orientações também dentro do Catecismo e na Sagrada Escritura de que o cristão católico ele não pode receber a Eucaristia de qualquer jeito. Para receber a Eucaristia, você precisa estar em estado de graça, ou seja, livre do pecado mortal. E nós já tratamos sobre isso. O pecado mortal é quando eu faço uma ofensa grave a Deus e isso me separa, me afasta da amizade com Deus. Esse é o pecado grave. E o que a Sagrada Escritura diz também? Ela diz assim, em Coríntios 1, 11, 27 diz assim, quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Fábio,
Mas vem cá, quer dizer que a igreja está me excluindo da Eucaristia? Não. A igreja está, na verdade, te alertando por amor à sua alma e à minha alma, de que se você e eu recebemos a Sagrada Eucaristia indignamente, sim, nós estamos condenados, estamos recebendo a nossa condenação eterna. Fábio, mas, afinal de contas, qual o pecado de fato que me afasta da mesa eucarística? Posso te dar muitos exemplos de pecados mortais aqui. Exemplos mais claros e mais simplórios assim. Se você está vivendo, você peca contra a castidade, ou seja, você faz sexo antes do casamento. Isso é um pecado grave, então você está afastado da mesa eucarística. Se você é casado e comete adultério, isso é um pecado grave, uma ofensa grave a Deus. Portanto, você não pode se aproximar da mesa eucarística. E se você vive amasiado, ou seja, vive, mas não com o sacramento do matrimônio, mas vive amigado com a pessoa, você está em pecado grave. Portanto, você também não pode receber a Sagrada Eucaristia. Ou, se você é casado, separa e vai viver com uma pessoa fora, de maneira ilegítima, a isso nós chamamos de segunda união. Portanto, você também não pode receber a Sagrada Eucaristia. Esses são alguns exemplos que nos separam, que nos afastam temporariamente da mesa eucarística. Se nós resolvermos o nosso problema, que é através de uma confissão, resolvemos a nossa situação de vida, nós podemos voltar a receber a Eucaristia. Veja que tudo que a igreja faz não é para nos condenar, mas para nos salvar, porque a igreja quer cuidar da nossa alma. É tudo para a nossa salvação. A Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de Cristo, ela é assistida diretamente pelo Espírito Santo. Ao longo de 2000 anos, a igreja sempre foi assistida pelo Espírito Santo. Os erros dos homens, os pecados dos homens. Parecia que a igreja ia acabar, ou que a igreja ia desfalecer, ou que a igreja ia perecer. Mas veja que o Espírito Santo assistiu. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque através dessa força do Espírito Santo vem a tradição da igreja. E a tradição da igreja nada mais é do que a tradição dos apóstolos, dos primeiros padres, e que hoje perdura. Por isso nós falamos Igreja Católica, Apostólica, Romana, Apostólica, porque nós recebemos a tradição dos apóstolos. E a fundamentação da Eucaristia se dá também na tradição dos apóstolos. Em Atos 2, 42 diz assim: eles eram assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. E eu quero dizer para você que não é só o catecismo da Igreja Católica que fala sobre a Eucaristia, não é só a Sagrada Eucaristia, não é só a Sagrada Escritura que fala sobre a Eucaristia, e não é tão somente a tradição que fala sobre a Eucaristia, os Santos Padres, mas também o próprio Código Canônico. O Código Canônico, no número 916, diz assim: quem tem consciência de pecado grave não deve celebrar nem comungar o corpo do Senhor sem a confissão sacramental prévia, a não ser que haja motivo grave e não haja oportunidade de se confessar. E agora eu quero abrir um parêntese um tanto quanto polêmico sobre isso. Eu quero te dar uma orientação, não é a orientação do Fábio, mas é a orientação do Código Canônico, da lei da nossa igreja. Se um dia você chegar ao sacerdote e ele disser para você que você não precisa se confessar e que você pode comungar, rejeite esse conselho. Esse sacerdote está indo contra o Código Canônico no número 916, que diz exatamente isso aqui que eu li agora. Ah, Fábio, mas o padre disse que não tem problema, que eu posso me confessar da próxima vez, que eu posso comungar hoje. Não aceite esse conselho. Esse conselho é contra aquilo que a igreja está ensinando. Procure um outro sacerdote e se confesse adequadamente. Nós temos que fazer aquilo que a igreja nos ensina e não o que está no coração de algum sacerdote que, porventura, queira desobedecer a lei da igreja. Fábio, mas isso é muito polêmico. Não é polêmico, é a lei da igreja. São Pedro vai dizer na palavra assim: obedecei antes a Deus e não aos homens. Por isso, eu quero dizer para você, se você pode confessar-se, se você pode ir ao confessionário para receber a Eucaristia, faça isso. Entenda uma coisa, a Eucaristia é o amor de Deus que se faz presença. É Cristo que se entrega
todos os dias por amor. E, se não fosse a Sagrada Eucaristia, este mundo a qual vivemos já teria sucumbido a Satanás. Em João 15:4 está escrito: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse conteúdo. Compartilha, comenta e entrega esse conteúdo para pessoas que precisam saber dessa verdade, desse conhecimento que com certeza vai salvar muitas almas. Deus te abençoe.